Muito boa noite, muito bom dia se você estiver me assistindo na reprise de dia, muito boa tarde se você estiver na reprise da tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Visio Insight, um programa semanal onde eu falo com vocês na lata o que vocês têm que ouvir a respeito do tratamento da dor, baseado em ciência, baseado em evidência. E hoje a gente vai falar sobre como ser efetivo no tratamento da dor lombar. Esse é o episódio 48 e você vai ter acesso a ele pelas melhores plataformas de áudio, como Spotify, SoundCloud e Apple Podcasts. Então vamos lá, sem mais delongas. Qual é o maior problema do paciente que tem dor na lombar? Primeiro problema, ele acredita que ele tem alguma patologia grave. Por que eu estou te falando isso? Porque a maioria dos pacientes acham que é uma hérnia de disco que está comprimindo o nervo, que é uma tuberculose óssea, que é um câncer, que ele teve uma fratura espontânea. O paciente, quando ele está com a dor aguda, muito excruciante, ele sempre acha que está acontecendo algo grave na vida dele. E como ele acha que está acontecendo algo grave, ele vai para onde? Ele vai para a emergência. Aí acontece o problema número 2. Quando ele vai na emergência, geralmente sobrecarregam ele de exames e fazem o overdiagnosis, o sobretratamento, o sobrediagnóstico. Por que fazem isso? Porque eles querem excluir patologia grave, mas o que é que acontece? Eles não fazem o exame físico, em sua maioria. Eu não estou falando de todo mundo, mas eu estou falando da maioria dos serviços de emergência, não fazem um bom exame físico. Ah, você está com dor desde quando? Hoje, quando saiu do carro? Vamos fazer uma ressonância magnética aqui, quando estiver pronta você volta. O paciente espera 2-3 horas para um laudo de ressonância, para um laudo de radiografia, dependendo do serviço que ele faça. E aí quando ele espera esse período, a dor dele está sendo controlada por medicamentos, por injeções, por corticoides até. E aí o que é que acontece com esse paciente? Ele começa a ter a dor reduzida, e aí quando vem o laudo de imagem, a depender da idade dele, quem é meu seguidor raiz aqui já viu várias revisões sistemáticas, estudos científicos, onde eu mostro para vocês que esses exames de imagem, eles encontram realmente alterações até em indivíduos assintomáticos, pessoas que não têm dor nenhuma. Por exemplo, o último slide do curso que eu mostrei aqui nos stories do Instagram, apareceu nos stories aqui do Facebook também, não apareceu aí no YouTube, quem está me vendo pelo YouTube, mostrava um estudo onde 1.211 pessoas foram aplicadas, submetidas à ressonância magnética. Todas essas 1.211 pessoas não tinham dor nenhuma, não tinham nenhuma dor. E uma dessas pessoas, inclusive, foi encontrada uma fusão cervical, uma alteração específica, uma mielopatia compressiva na cervical. E pasmem, essa pessoa era uma idosa de 77 anos e ela nunca teve dor na cervical. Então, esses exames de imagem, se preparem, eles vão encontrar alterações. E eu não olho essas alterações até examinar o paciente. Porque o fisioterapeuta, quando para olhar aquele exame de imagem, colocar a imagem no megatoscópio, acender aquela luzinha e ficar lá refletindo, pelo amor de Deus, você está influenciando o resultado do paciente, está gerando um efeito nocebo. E aí, doutor, olha o pensamento do paciente, e aí, tem alguma coisa grave aí, doutor? Não sei, meu paciente, eu tenho que examinar, o que está aqui pode não representar nada. E aí você deita o paciente, faz um teste de tensão neural, um teste de Laseg, uma manobra de slump, um Laseg cruzado, vê se o paciente tem tensão neurodinâmica, vê se o paciente tem alteração de sensibilidade nas coxas, nas pernas, na lateral do pé, na parte de dentro da perna do pé, na parte de dentro da coxa, se tem diferença na sensibilidade ao toque. E aí você toca superficial, coloca as unhas e meio que arranha o paciente para ver se a sensibilidade epicrítica ou a protopática ela está alterada. Se o paciente tiver um déficit de sensibilidade, você acende uma luz, mas você não sabe se ela é verde, amarela ou vermelha. O que é que você tem que fazer? O que é que você também pode fazer? Além da tensão neural e da sensibilidade, testar todos os miótomos. Como assim miótomos, Caio? Cada área neural da coluna vertebral vai inervar um músculo específico do membro inferior. Então eu posso testar rotador interno, flexor de quadril, extensor de quadril, flexor de joelho, extensor de joelho,
eu posso testar rotador externo, eu posso testar principalmente dorsiflexores e posso testar principalmente plantiflexores. Se o paciente é capaz de ficar na ponta do pé e caminhar, se o paciente é capaz de ficar no calcanhar e caminhar, o que é que está acontecendo? O miótomo de L5 e S1, de L4, L5, L5, S1, ele está preservado, ou seja, a integridade neural está preservada, porque o paciente não perdeu força na extremidade. Então eu já descartei aí sensibilidade, já descartei força, já descartei tensão neural. Agora eu vou pro reflexo. Caio, como assim reflexo? Sabe aquele martelinho? Dá uma porradinha no tendão patelar do paciente, vê se o paciente tem hiperreflexia, dá uma porradinha no tendão aquileu do paciente, vê se o paciente tem uma plantiflexão com hiperreflexia. Pronto, com 4 passos do exame físico, eu acabo com o problema 2, que é o problema da emergência médica, o problema do paciente ir direto para o hospital quando tem uma crise. Ah, mas eu estou em crise, eu não consigo nem levantar da cama. Não importa, por mais excruciante que a sua crise seja, 60% dessas crises lombares, elas melhoram sem você fazer absolutamente nada. E o que é que acontece? Quando você entra no sistema e faz um exame de imagem, toma um remédio, toma uma injeção, vai com 14 dias de medicação para a conexão do YouTube tá dando umas quedinhas aí, tá, pessoal? Mas não se preocupem não, que a gravação vai subir lá no YouTube, vocês não vão perder nada. Então, quando você entra nesse sistema que toma medicação, que toma injeção, que vai com 14, 15 dias de medicação para casa, você está sobrecarregando outros sistemas orgânicos, como por exemplo o sistema músculo-esquelético. Se você está sobrecarregando o sistema músculo-esquelético, o que vai acontecer? O sistema gastrointestinal, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai gerar uma facilitação medular. Caio, que diabo é facilitação medular? Quando um órgão, por exemplo, o fígado, ele está em sobrecarga, o paciente tem esteatose hepática, tem dislipidemia, triglicérides, colesterol super alto, o paciente está em disfunção hepática e está colocando comprimido, droga para o fígado metabolizar, o que é que acontece com o fígado? Ele tem que hipervascularizar, ele tem que aumentar a irrigação sanguínea, aumentar a oxigenação para trabalhar e metabolizar todas aquelas drogas. E aí o que é que vai acontecer? O fígado, ele vai gerar um fluxo neural para a coluna alterado. Por quê, Caio? Como assim? Fígado, coluna? Existe um nervo na coluna chamado nervo esplênico maior. Esse nervo esplênico sai lá da coluna torácica e vai lá para o fígado, vai lá para o estômago. E você está tendo sobrecarga de medicamento. E aí você começa a ter uma sobrecarga visceral, e nessa sobrecarga visceral você dá o input lá para a coluna através dessa conexão e aumenta mais ainda a sua dor lombar. Então, na tentativa de tratar, na tentativa do sistema te ajudar, ele acaba prejudicando outras áreas. Aí tem paciente que tem crises recorrentes todo ano, a cada 6 meses tem crise de coluna lombar. E aí vai para o quê? Vai para o psiquiatra, vai para o clínico da dor. E tá tudo bem, esses profissionais também podem te ajudar. Só que na maioria dos casos esse paciente vai fazer o quê? Vai usar antidepressivo, vai usar ansiolítico para começar a diminuir a dor, vai usar opioide. E quais são os efeitos colaterais dessas medicações? Os efeitos colaterais dessas medicações são prisão de ventre. O intestino fica preso com essas drogas. E aí o que é que acontece? A gente tem um maior produtor de serotonina, que é o intestino, de dopamina, de serotonina. O eixo hipotalâmico hipofisário intestinal, ele fecha, porque você tem uma farmácia interna dentro da sua cabeça. E essa farmácia interna, ela pode ser ativada por você através de terapia manual com fisioterapeuta, através de exercício com seu personal trainer, através de um estilo de vida alimentar adequado com seu nutricionista, através de um controle de estresse adequado com seu psicólogo, através de autoconhecimento também com seu psicólogo ou com seu coach, né? Através de medicações específicas mais leves, de baixo espectro, com o seu médico. Os médicos sabem disso. O sistema sabe disso. Só que o sistema, ele cultua a doença.
Ele não cultua a promoção da saúde. Por que eu falo isso? Porque cada remédio vai gerar efeito colateral em outro sistema, que vai precisar de outro profissional especialista para tratar aquele sistema. Quando terminou o ciclo vicioso, dentro de um ano, você já tomou analgésico, já tomou anti-inflamatório, já tomou opioide, não funcionou. Agora você está tomando fórmulas manipuladas e não está funcionando. Ah, Caio, mas às vezes funciona. Funciona por 2, 3 meses. Depois de 2, 3 meses, não funciona mais. Depois de 2, 3 meses, não funciona mais. Seu corpo começa a ter um processo que a gente chama de retroalimentação negativa. E aí você entra no problema 3. Caio, qual que é o problema 3? O problema 3 é que a sua farmácia interna, que faz analgesia no seu corpo, ela já não funciona tão bem como antes. E se ela não funciona tão bem como antes, o que é que vai acontecer? Você vai precisar de doses cada vez maiores das mesmas drogas para manter o mesmo efeito. E nessa brincadeira, no final de um ano, você já está tomando 10 comprimidos por dia. Você já está tomando um bocado de droga por dia. E o que é que vai acontecer com isso? Seu sistema vai entrar em falência. Você vai desenvolver uma gastrite, vai ter uma gastroenterite, vai ter diarreia com sangue. Às vezes, aí vai parar onde? Em outro médico especialista. Vai fazer uma colonoscopia, vai fazer uma endoscopia. Nessa brincadeira, você já passou por 6 médicos diferentes e não teve a resolução do seu problema. E aí, a gente entra no problema 4. Qual que é o problema 4? O overdiagnosis. O ortopedista te diz que está inflamado. O psiquiatra diz que você está depressivo, né? O reumatologista te diz que você está com alguma síndrome reumática, que é fibromialgia, que é síndrome de dor crônica. E aí você vai o quê? No clínico da dor. Olha, vamos tomar um bloqueio. Vamos tomar um bloqueio porque a gente tem que fazer analgesia. Seu sistema analgésico não está funcionando. Mas é claro que não está funcionando. Se você foi pela via errada do sistema. Caio, então existe certo e errado? Existe certo e errado. Qual que é o certo? Para você não entrar nesses 4 problemas. O certo é, você tem dor, fisioterapia primeiro. Caio, é certo porque você está dizendo? Não, é porque olha só, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, tem fisioterapia na emergência. Tem um fisioterapeuta de plantão lá na emergência. Estados Unidos também, alguns serviços, Mayo, Cleveland Clinic, todos têm fisioterapeuta na emergência. Por que isso? Porque o fisioterapeuta reduz o custo no sistema de saúde. Como assim, Caio? Vamos lá, vamos para a via natural. Vamos dizer que você não tem plano de saúde, tá? Mesmo você tendo, ainda com fisioterapia é mais barato o seu tratamento. Vamos dizer que você não tem plano de saúde. Você entra no hospital na emergência com a crise de dor lombar irradiada para a perna, você travou saindo do seu carro, você travou pegando uma caneta no chão, você travou quando pegou seu filho no colo, você travou varrendo a casa. Vamos dizer que travou dessa maneira. Aí o que é que vai acontecer? Na emergência você vai pagar 500, 600 reais só para entrar lá. E aí dentro desses 500, 600 reais você vai ter a primeira dose de medicação, vai ter a consulta médica. Na consulta médica ele vai te pedir um exame, geralmente vai ser uma radiografia, você vai pagar mais 80 reais, vai esperar aí 1 a 2 horas para a radiografia sair, quando sair ele vai ver que não teve fratura, porque você não teve trauma, né? Mas não precisa suspeitar de fratura se você não teve trauma, se você não é uma vovozinha com 60 anos com uso prolongado de corticoide, não precisa suspeitar disso, mas você já gastou com o exame. E aí a janela para tecido ósseo da radiografia não é suficiente para explicar a causa do seu problema. O que é que ele vai fazer? Ele vai pedir uma ressonância magnética. Você vai gastar mais 900 reais para fazer a ressonância. E essa ressonância vai sair com 3 horas, você já está 5 horas dentro da emergência. A ressonância saiu, olha só, você está com degeneração discal, você está com abaulamento, você tem uma hérnia de disco, você tem osteófito marginal, está com início de uma artrose, né? Você está com ruptura de anel fibroso, né? O disco está desidratado, você vai receber todas essas informações. Nessa brincadeira você já gastou quanto aí? Eu nem contei, eu vou deixar para você fazer a conta. Ah, Caio, mas eu tenho um plano. Amiguinho, sinistralidade. Todo ano o seu plano aumenta.
Todo ano tem um índice de aumento de plano. Se você tiver na sinistralidade, passou sua faixa etária, tome mais aumento do plano. Se você estiver gastando demais, usando o plano demais, o plano está sabendo lá. O que é que está acontecendo com esse beneficiário aqui? Que ele está com a dor lombar, já rodou em diversos serviços, já tomou várias medicações. O custo desse beneficiário aqui está de R$ 3.500 e ele continua precisando de serviço. Você acha que a operadora de saúde não está sabendo disso? Olha só, os donos das operadoras de saúde são médicos. E eles, além de médicos, eles são gestores. Eles querem te dar resultado o mais rápido possível com o mínimo custo. Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Reino Unido, França, Estados Unidos já colocaram um fisioterapeuta para fazer a triagem. Porque, eu não sei se você já percebeu tudo que você gastou, mas dentro desse sistema aí, você ainda pode ser pedindo uma ressonância com contraste. E se tiver o contraste, tome mais R$300 dentro do sistema. Se for artrorressonância, eu não quero nem te falar o preço. E se precisar repetir a imagem? Aí a imagem saiu, o médico olhou para você, falou tudo isso. Aí a gente entra no problema 5. Qual que é o problema 5? Ele vai te mandar para casa com remédio por uma semana. Porque a maioria não vai te passar para fisioterapia especializada. A maioria vai te falar, ó, vá fazer pilates, vá fazer RPG, vá fazer hidroterapia. E tá tudo bem, tem paciente que vai melhorar com isso. Mas não é o que a maioria precisa. A maioria precisa de repouso relativo com movimento e uma preferência direcional. Mais de 82% dos pacientes, segundo pesquisas, têm uma preferência de movimento. Aí, tudo bem, o estudo é longitudinal, não serve. Toma ensaio clínico randomizado. Aí baixou um pouquinho, 66% tem preferência direcional. Mas esse estudo não é fidedigno. Tome mais estudo. 70% na fase aguda tem preferência direcional. Na crise, ou seja, de cada 10 pacientes, 7 tem a chance de ter a preferência direcional. Você está aí se submetendo a uma cirurgia de coluna que de cada 2 pacientes, um continua com dor. Mas você não está indo no fisioterapeuta que na crise tem 70% de chance de te tirar da crise. Olha o contrassenso aí. É um contrassenso. Nesse problema 5, vá para fisioterapia, vá para RPG, vá para pilates, vá para hidroginástica, para hidroterapia. O médico não conhece isso aí. Se eu tivesse aqui falando besteira com você, não faça ventilação mecânica na Covid, não. Não faça ventilação não invasiva na Covid. Não faça anticoagulante na Covid, corticoide na Covid, cloroquina na Covid. Eu tô falando besteira, eu não sou médico, caramba. Eu sou fisioterapeuta. Eu tenho domínio da minha área de conhecimento. Eu não tenho domínio da área médica. Assim como o médico não tem domínio da área fisioterapêutica. A não ser que sejam grandes colegas aí, né, fisioterapeutas, que estão se formando em medicina agora, muito orgulho. São fisioterapeutas e médicos, então olha que coisa linda. Ele tem domínio de cada esfera da área do conhecimento e ele sabe o limite da medicina para a fisioterapia. A gente tem que saber esse limite para não falar besteira pro paciente. Se eu falar para você, tá com dor de cabeça, vai tomar um nimesulida, vai tomar um Dorflex, eu tô falando merda. E me desculpe o termo aqui, mas isso me deixa indignado. Porque chega paciente dizendo que o médico falou que é para fazer pilates. O que o médico conhece de pilates? Nada. Que o médico falou que era RPG o tratamento. Meu Deus do céu, o médico, ele tem só que falar, você precisa de um fisioterapeuta. Ele vai fazer a avaliação. Ele vai determinar qual é a melhor técnica para você. Ponto final. E nessa indicação do fisioterapeuta, você sai desses 5 problemas. Por que esses países que eu falei estão com fisioterapia na emergência? Porque olha como é o sistema quando você vai no fisioterapeuta primeiro. Vários estudos mostraram que no custo efetivo total do tratamento para dor de coluna, para dor lombar, a economia no custo efetivo total é de $2.700 quando o paciente vai no sistema onde a fisioterapia é primeiro. É de primeiro contato. Por que eu tô te falando isso? Porque quando você vai no fisioterapeuta, a gente faz uma triagem. Nessa triagem, a gente separa você em 3 grupos. O grupo verdinho é o grupo de pacientes que só precisava de um movimento específico e de carga na direção certa. Esse grupo aí é 70% dos agudos e 40% dos crônicos. Beleza? E aí, o grupo amarelinho é que tem um componente mecânico que ainda assim vai melhorar muito com a fisioterapia, mas ele vai precisar de psicologia.
Nessa psicologia, o psicólogo vai usar terapia cognitivo-comportamental, psicologia sistêmica, terapia de aceitação e compromisso, terapia operante e por aí vai. Aí é um domínio que já foge da minha área. Apesar de eu estar estudando psicologia, eu não tenho nenhuma bagagem para te falar de psicologia aqui. Então, por isso a gente trabalha com 2 psicólogas maravilhosas que a gente encaminha nossos pacientes. E o paciente que aceita esse encaminhamento para psicologia tem um resultado muito mais rápido, muito mais duradouro e efetivo. E ainda temos esse preconceito, psicólogo, eu tô com dor lombar, tô com crise, por que psicólogo? Já a gente vai chegar no problema 6, que eu vou te explicar aqui agora. Tá bom? Já a gente chega lá. Então a gente precisa entender que quando você vai no fisioterapeuta primeiro, a economia do custo do tratamento é de $2.700. Sabe por quê? Se você estiver no grupo verde, você vai fazer 4 semanas de tratamento. E o tratamento vai ser baseado em educação, terapia manual e exercício específico. 3 componentes. E você vai melhorar muito. Você vai me chamar de herói. Você vai me indicar para a família toda. E aí sua família vai vir com essa expectativa. Calma, para. Pode ser que o componente da sua família não seja do grupo verdinho, seja do grupo amarelo. E aí ele melhora só 30%, 40% com a fisioterapia e precisa aceitar a psicologia. Se ele não aceita a psicologia, o resultado é limitado. E aí eu boto uma condição para meus pacientes. Graças a Deus eu cheguei nesse patamar. Que eu falo para ele, não adianta mais você vir aqui se você não estiver na terapia. Todos os meus esforços já foram dados de coração para você. A partir de agora, eu preciso de um parecer do psicólogo. Então, eu entendo que você está gostando do tratamento, que é gostoso essas técnicas manuais que a gente faz. Eu entendo que você está gostando do nosso programa de exercício. Mas daqui em diante você não está mais evoluindo comigo. Eu não quero ganhar seu dinheiro dessa forma. Então você volta aqui em mim somente se você tiver ido na psicóloga. E me passe contato dessa psicóloga. Porque eu vou falar com sua psicóloga, eu vou falar os aspectos biopsicossociais que eu identifiquei no seu problema, para que ela saiba, claro que ela vai saber sem a minha sugestão, mas para que ela tenha essa conexão comigo e saiba o que é que eu estou identificando aqui. Porque às vezes o paciente chega para a gente com a demanda e no psicólogo a demanda é completamente outra. Eu tenho vários exemplos. Eu tenho um paciente que estava em conflito de território, o paciente estava em processo de divórcio e a dor não cessava. Componente mecânico, tudo que eu podia fazer estava fazendo e a dor não cessava. E aí quando o paciente chegou na psicóloga, não tocou no assunto do divórcio. Falou de relação com mãe, de relação com pai, de relação com família, mas não tocou no assunto do divórcio. Então às vezes o paciente traz uma demanda pra gente que é completamente distinta quando ele está na terapia. Esse é o grupo amarelo. Nessa triagem que o fisioterapeuta faz, ele ainda enxerga o grupo vermelho. Qual que é o grupo vermelho? Fisioterapia não ajuda. Ajuda só de não atender. Ajuda de encaminhar para o especialista daquele grupo. O grupo vermelho, a gente tem uma suspeita de patologia subjacente grave. É o paciente que pode estar com a fratura na coluna. O paciente pode estar com infecção, a mielopatia. O paciente pode estar com a tuberculose óssea. O paciente pode estar perdendo peso sem motivo com história de câncer e ainda não foi no médico, né? Pode ser uma metástase acontecendo. O paciente pode estar com dor cervical irradiada para o braço e é um tumor de ápice de pulmão, né? O fisioterapeuta ele está preparado hoje, ele tem que estar preparado para identificar esse grupo vermelho. E quando esse grupo vermelho chega, a gente sabe fazer essa triagem. Então imagine, se 74% dos agudos que estão em crise respondem a movimento e estão no grupo verde, esse paciente vai melhorar em 15 dias. Esse paciente vai fazer no máximo 4 semanas de atendimento. Nesses 15 dias que o paciente vai melhorar muito, ele já deixou de rodar naquele sistema que eu te expliquei. Qual que é aquele sistema que eu te expliquei? Médico, exame de imagem, remédio, injeção, volta para casa, volta no médico, não melhorou, fisioterapia convencional, RPG, pilates, acupuntura, não melhorou, aí vai buscar fora da caixinha o tratamento. Vai buscar um tratamento fora da caixa com um fisioterapeuta especialista, com a fisioterapia especializada, né? Com um médico especializado. Aí o paciente começa a ter resultado. Só que enquanto ele passou nesse sistema, às vezes a gente já passou do tempo e existe uma classificação temporal de dor,
onde dor aguda é de 0 a 12 semanas e dor crônica ultrapassou 12 semanas. E esse paciente que passou de 12 semanas, a gente chama do paciente que está com a dor crônica, ele acredita que porque é crônica, vai ser difícil de tratar. E não quer dizer nada disso. É só uma classificação de tempo, onde aspectos psicológicos vão estar mais evidentes nesse paciente. É o paciente que está em um processo de perda ou luto. Inclusive, a gente vai ter live aqui com uma das psicólogas que trabalha com a gente, falando desse processo. É um paciente que está em um conflito familiar franco, um conflito com mãe, um conflito com pai, um conflito com esposa, com filho. É o paciente que está em crise de ansiedade por causa da pandemia, né? Vê essa pandemia, o paciente está com super medo do Covid, está isolado, isolamento social, gera várias repercussões no sistema nervoso central e o paciente está muito ansioso. É o paciente que tem traços de depressão, a mãe é depressiva, o pai é depressivo e ele está começando a apresentar sinais de depressão. É o paciente que tem acessos de raiva. Por que que isso? Caio, por que você está falando isso? Porque olha só, a gente está aqui com uma tomada, pessoal. A gente está aqui ligado na tomada. A tomada vai dividir nosso sistema nervoso central em dois. Quais são esses dois tipos de sistema nervoso central? O primeiro tipo é o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é responsável por dilatar nossas pupilas, é responsável por fazer com que a sudorese, o nível de suor, aumente nas mãos, que a mão fique gelada. O sistema nervoso simpático, ele te prepara para lutar ou fugir. O sistema nervoso simpático, ele não sabe diferenciar se você está tomando uma porrada de um assaltante na rua ou se você viu uma barata passando perto do seu pé. Ele não sabe diferenciar se você parou no sinal de trânsito e está com a arma na cabeça sob assalto ou se você está brigando com sua esposa, brigando com seu marido. O sistema nervoso simpático, ele não distingue imaginação de realidade. Como assim, Caio? Eu quero que você faça um exercício aí agora. Eu quero que você feche os olhos. É um exercício desconfortante. Se você estiver aí no podcast me ouvindo ou assistindo na reprise, faça esse exercício. Porque você não vai acreditar no que eu estou falando. Você só vai acreditar se você sentir. A nossa vida é feita de altos e baixos. E aí o que acontece? Eu quero que você faça esse exercício. Eu quero que você feche os olhos agora. Feche os olhos. Respire fundo. Relaxe os ombros. Eu quero que você vá na linha do tempo de sua vida agora e pense no episódio mais desconfortável que você teve na vida. Naquela discussão, naquele assalto, naquela perda de um ente querido, naquele processo de divórcio. Eu quero que você vá na pior coisa que você teve na sua vida. Eu quero que você fique refletindo nessa situação por cerca de 1 minuto. E eu quero que você abra os olhos. Quando você abrir os olhos depois de 1 minuto, eu quero que você me diga o que te vem à cabeça. Eu quero que você me diga o que você sentiu nos seus braços, na sua perna, as sensações físicas do seu corpo. Agora eu quero que você faça um segundo exercício. Nesse segundo exercício, eu quero que você feche os olhos, relaxe os ombros. Eu quero que você respire fundo. Eu quero que você adeque seu tom de voz ao meu. Isso é espelhamento. Eu quero que você vá na linha do tempo de sua vida, no momento mais prazeroso da sua vida. Aquele momento que um parente seu saiu do hospital de alta por causa de alguma coisa grave, por causa da Covid. Aquela libertação que você teve de um conflito emocional, de um problema que estava não resolvido e você resolveu o problema. Daquela dívida que você conseguiu pagar e se sentiu sem aquele peso nas costas. Daquela pessoa que te dá sempre apoio. Eu quero que você feche os olhos, respire fundo por 1 a 2 minutos e perceba o que é que está acontecendo com o seu corpo. As reações fisiológicas que aconteceram no seu corpo nessas duas experiências são reações completamente distintas. E são reações que acontecem
no nosso corpo, né, a reação fisiológica que acontece no nosso corpo no momento que a gente está tendo aquela vivência, exatamente naquele momento, ok? E aí eu quero que você saiba que o sistema nervoso simpático, ele não distingue se a situação é real ou imaginária. Se eu falar com você que existe uma pessoa que está na emergência claudicando, urrando de dor, pedindo por um atendimento médico, e do nada um pitbull entra naquela emergência, um boi invade aquela emergência, e aquela pessoa levanta da maca, e no que ela levanta da maca, ela sai correndo como se não tivesse nada acontecido. Absolutamente nada. O que é que o sistema nervoso simpático fez? Ele pegou o sistema nervoso central e enfiou na tomada e ligou no 220. Você teve uma reação de detecção de ameaça, porque a sua amígdala, uma estrutura cerebral mesolímbica que é responsável por detectar ameaça, aumentou o sinal. E quando ela aumentou o sinal, sua pupila dilatou, seus vasos dilataram, levaram mais irrigação sanguínea para seus músculos, e a ameaça potencial é a sua vida e não a demanda de atendimento que você estava na emergência. Você se levanta e sai correndo, porque o cérebro decide se você tem dor. E se o cérebro decide que se você tem dor, a dor não precisa ser por uma lesão no tecido, por uma hérnia de disco, por uma ferida aberta. A dor pode ser por uma experiência não assimilada. Eu tive um evento na minha vida quando eu estava no estágio no Roberto Santos, estava no estágio de Neurologia Ambulatorial 2, pela faculdade que eu me formei, e eu estava esperando um ônibus no ponto. E naquele momento que eu estava esperando o ônibus, eu presenciei um acidente de moto. E o acidente foi terrível, eu nunca esqueço desse acidente. O cara triscou no carro e o cara voou em direção ao poste, a moto se dividiu em duas no poste e ele ficou no poste. O movimento dele foi de extensão contra o poste na coluna. A coluna dele ficou e ele dobrou no poste. E ele ficou parado lá, ainda com vida, até o momento que eu estava lá. No momento que eu presenciei aquela cena, eu desencadeei uma dor de cabeça inexplicável. Eu fiquei 3 dias com dor de cabeça. Nesses 3 dias eu já tinha ido em neurologista, já tinha ido em emergência, já tinha feito tomografia de cabeça e não tinha achado nada. Mas se eu tivesse achado qualquer alteração natural da cabeça, por exemplo, a gente tem alterações em ecogenicidade no cérebro com pontos esbranquiçados, que tem médicos que falam, você teve alguns infartos, você teve alguns AVCs, mas não teve problema não. E isso aterroriza o paciente. Caramba, eu tive AVC, quando existem alterações naturais de massa cinzenta, de encefálicas, que não repercutem clinicamente. Eu jamais teria associado a minha dor de cabeça ao evento que eu tinha visualizado. Existem, por exemplo, situações onde um pedreiro pisou no prego e esse prego transfixou o pé e ele estava de bota. Ele caiu no chão urrando de dor e os mestres de obras levaram ele para emergência e quando a enfermagem rasgou a bota, o prego não tinha atravessado o pé, tinha atravessado os dedos sem lesão no tecido. E esse paciente estava morrendo de dor. Por que ele estava morrendo de dor? Por que ele estava morrendo de dor? Porque a cena era tão forte para o sistema de cultura e crenças e pensamentos dele, que o cérebro dele detectou ameaça em potencial e decidiu que ele estava correndo perigo de alguma forma e ele começou a sentir dor. Então é por isso que eu preciso explicar para o meu paciente relações neurofisiológicas a respeito da dor, principalmente quando ela é crônica. Já o segundo tipo, que é o sistema nervoso parasimpático, que é quando você tira da tomada o paciente, que o paciente volta para o 110, esse sistema nervoso parasimpático, ele te prepara para dormir e para digerir, junto com o ciclo circadiano, que é um ciclo de picos de funcionamento orgânico, vai dizer para você que o dia é para se acordar e a noite é para se dormir. Então existem inversões desses polos no paciente que tem insônia. E o paciente que tem insônia, ele está mais ou menos em estado de alerta do que o paciente que não tem. Mas ele está ligado na tomada, ele está invertendo o ciclo circadiano, que é o ciclo natural do corpo. Quando a gente não tinha eletricidade, nossos ancestrais esperavam a noite chegar para dormir, para ir para suas cavernas. Só que agora, com o ritmo desenfreado que a gente está vivendo, a gente não segue mais
como é que eu posso dizer? Essa filosofia, né, de vida. A gente não segue mais, a gente está dormindo cada vez mais tarde, acordando cada vez mais tarde, trocando a noite pelo dia, perdendo noites embaladas, e isso coloca seu cérebro na tomada e você percebe dor mais do que o normal. Eu recomendo para vocês a leitura de um livro chamado Biologia da Crença. Recomendo para vocês também a leitura de 5 livros intitulados Metafísica da Saúde, volume 1 a 5. Eu recomendo também para vocês, tá até aqui na cabeceira, um livro chamado Atenção Plena, para que vocês aprendam conceitos de meditação, de mindfulness, de focar no aqui e agora, não no passado nem no futuro. Por que eu recomendo isso para vocês? Porque são estratégias que agem diretamente no cérebro do paciente, dessensibilizando o cérebro do paciente. E isso interfere na comunicação que você tem com o paciente. Se você tem uma comunicação aversiva, não empática, sem espelhamento, se você usa a barreira do seu jaleco, a barreira da sua mesa, não coloca, por exemplo, um sofá no seu consultório, pede para o seu paciente sentar ao seu lado e contar a história de vida dele, o que vai acontecer? O paciente vai começar a te enxergar como um profissional platônico, né? O doutor. E para alguns pacientes isso é ruim, porque ele não se sente aberto para falar do que realmente é verdade em suas demandas. Por exemplo, existem pacientes que quando a gente avalia a língua, pulso, a gente avalia condições orgânicas na ficha de avaliação, a gente vê que, por exemplo, o cara está com muita umidade no triplo aquecedor, que é um meridiano energético específico, o cara está com hipercolesterolemia, dislipidemia, o cara tem, a mulher, por exemplo, tem recorrência de infecções urinárias, o homem tem infecções urinárias, o cara está com hiperplasia prostática benigna, o cara está com dificuldade de digestão, o sistema pélvico do cara está completamente alterado. A gente sabe, esse cara, ele deve ter disfunção sexual. Aí você pergunta, você tem disfunção sexual? Você tem dispaurenia? Tem dor no ato sexual? A pessoa não fala. Mas você sabe clinicamente o que é que está acontecendo. Aí você, tudo bem, vamos deixar para depois isso aqui. Não vamos falar mais disso não, vamos falar da sua dor lombar mesmo. E a gente começa a tratar a dor lombar. Na 4ª, na 5ª sessão, o paciente volta para você falando, pô doutor, eu não queria falar isso com você não, mas depois que você começou a me tratar, eu comecei a procurar mais minha esposa, eu comecei a procurar mais meu marido. A gente está tendo atividade sexual muito melhor que antes. É alguma coisa do seu tratamento? A gente fala que não é principal não, porque o nosso foco não é esse, o nosso foco é tratar a sua dor. Mas a gente sabe que a gente tem nervo pudendo, nervo ilignal, nervo genitofemoral, que são nervos que saem da coluna lombar e vão para a região pélvica da mulher e do homem. A gente tem artérias vertebrais, a gente tem artérias inguinais, internas, externas, artérias ilíacas, genitofemorais, que vão levar sangue lá para os corpos cavernosos, que vão levar sangue lá para a genital feminina. E é muito comum o paciente voltar com esse feedback para a gente. Caramba, doutor, o marido estava em casa, quando o marido está em casa, Ave Maria. A esposa voltou de viagem, Ave Maria, agora foi totalmente diferente, tô sem dor, né? E a gente, a dor já melhorou outra função. Então, dor por dor, o paciente não vai até você. O paciente toma um analgésico. O paciente vai para emergência, usa o plano de saúde para tomar uma injeção e aliviar a dor. Mas quando ele percebe que não está mais resolvendo no longo prazo, ele começa a ter esse insight. E nós, quando botamos a cara no sol aqui nas redes sociais para falar sobre isso, a gente consegue ajudar muito mais os pacientes a identificarem se isso está acontecendo com eles. Porque olha só, existem pacientes, 16% dos pacientes com dor lombar irradiada abaixo do joelho, eles vão tomar um bloqueio e vão ficar sem dor por 6 meses, por 1 ano. Vão chamar o médico de herói. Só que 46% não vão ter resultado com o bloqueio. O bloqueio vai ajudar ele a melhorar na fisioterapia. Só que ele toma o bloqueio, tem a analgesia da dor, tem a redução da dor, e ele esquece de tratar a causa do problema, as causas do problema. Ele fica logo só com aquele tratamento sintomático ali. E tá tudo bem, cada escolha é uma renúncia. Cada um tem o que merece. Cada um tem o que merece. Aqui a gente fala na lata a verdade, doa quem doer. Baseado em ciência, sempre baseado em ciência. Cada um
tem o que merece. Se você escolheu ficar com tratamento sintomático, tem caixa de medicação em sua casa, tem caixa de medicação em sua bolsa, é uma escolha, amigo. A vida vai cobrar seu preço lá na frente. Se você escolheu investir em um profissional especializado no seu problema, você teve outra escolha. Esse profissional, ele vai te ensinar a se autotratar. E quando você aprender a se autotratar, quando você tiver uma nova crise daqui a 1, 2 anos, você sabe o que fazer para não gastar seu dinheiro de novo. Então você tem um tratamento que vai surtir efeito no curto e médio prazo e que no longo prazo você não vai ficar repetindo. Todo ano você está indo na emergência por causa de crise. A cada 6 meses você está tendo crise. Quando o bicho pega, você tem 6 crises no ano. Quando o bicho pega, você vai na emergência 6 vezes no ano. A cada 2 meses você está lá na emergência tomando remédio. Aí você investe em um profissional que te trata baseado nas causas do seu problema e não no seu sintoma, porque a gente não quer saber o que você tem. A gente não está nem aí pro que você tem. Caio, mas você trata a dor, como é que você está falando isso? A verdade doa quem doer na lata, meu amigo. A gente fala a verdade, doa quem doer na lata. Você acha que a gente não sofre a consequência disso? É uma escolha que a gente tem. A gente tem várias consequências disso. Tem gente que nos odeia. Tem gente que é hater, que vem aqui na rede social, vem aqui na live comentar merda a nosso respeito. Agora a gente não tá tendo mais, porque a gente já mete na justiça logo, já printa a tela e a gente já bota o advogado para meter declaração no profissional lá, para ele se retratar. Senão a gente vai entrar com processo ético no conselho. Agora a gente tá tendo menos, mas a gente passou aí 2016, 2017, um bocado de profissional metendo a faca na gente, porque a gente fala na lata o que você tem que ouvir. E a gente não tá nem aí pro que os outros pensam. Qual é o nosso objetivo? Tratar dor e incapacidade funcional com o mínimo de remédios e cirurgias todos os dias. Ajudar profissionais a ter o raciocínio clínico em dor musculoesquelética para a gente conseguir ajudar cada vez mais pessoas ao redor do mundo, ao redor do Brasil inteiro. Por isso a gente treina fisioterapeutas. Para não seguirem um sistema, para serem um ponto fora da curva. Se eu te falar que apenas 5% dos fisioterapeutas têm esse tipo de resultado, você acreditaria? Pois é, 95% dos fisioterapeutas não sabem fazer uma avaliação musculoesquelética. 95% dos fisioterapeutas não sabem coletar referências mecânica, funcional, neurológica e sintomática. 95% dos médicos não fazem exame físico. A cada 9 segundos, um médico interrompe a história clínica de um paciente que está em sua consulta. Essa semana, uma paciente chegou para mim e falou: Caio, eu não vou mais no médico. Por quê? Por que você não vai mais no médico? Eu fui na médica ontem, a médica ficou 4 minutos na sala comigo. 4 minutos, ela nem olhou para minha cara. Ela nem me colocou numa maca e me examinou. E não pense que isso é um problema médico não, isso é um problema fisioterapêutico também. Então a gente fica naquela ignorância de seguir ficha. Alguém avaliou, vai botar alongamento de isquiotibial, vai botar infravermelho, vai botar ultrassom, vai botar laser. Depois vai fazer propriocepção. Vai fazer propriocepção e vai dar alta. A gente fica nesse modelinho de seguir ficha. Acabou esse modelo. Infravermelho, ondas curtas, micro-ondas. E o cara investe 50, 60 mil reais em aparelhos que, se você aplicar ligado ou desligado, é o mesmo efeito. Ou seja, placebo. O que é efetivo hoje no tratamento da dor, principalmente na lombar, é educação, terapia manual e exercício. Dessas 3, qual o melhor? Exercício. Caio, o exercício é melhor que terapia manual? É melhor, o tamanho de efeito é maior. Agora, a terapia manual age uma via, que é a via down top, a via do sistema nervoso periférico para o central. E o exercício, a educação, age na via top-down, age do sistema nervoso central para o periférico. E aí você fica condicionando o paciente a gerar analgesia interna pelas 2 vias. Mas eu botei exercício no meu paciente e não melhorou. Você não sabe avaliar, cara. Você não sabia se a CPM do cara estava íntegra. Você não sabia se o cara tinha uma via analgésica íntegra para o exercício modulador. Caio, como é que avalia? Pega um balde de gelo, coloca a mão do paciente e monitora o tempo. Quando ele disser que dói, você crava o tempo. Quando ele tirar a mão do gelo, você crava o tempo. Você mensurou, de forma subjetiva, claro, o limiar de dor do paciente.
Ah, com 5 minutos ele tirou a mão, massa. Coloca ele em cima de uma bike e faz um intervalado de 15 minutos. Quando ele sair da bike, bota a mão dele lá de novo. Vê em quanto tempo ele tira. Caramba, ele tolerou 9 minutos agora depois do exercício, Caio. Ou seja, a via do sistema nervoso central dele está íntegra. É um paciente que vai ser super responsivo ao exercício. Agora você fica dando tiro para tudo que é lado, fazendo tiroteio de intervenção. Fisioterapeuta que faz tiroteio de intervenção não sabe o que está tratando. O cara mete um agulhamento, o paciente melhora. Aí tirou o agulhamento, o cara mete uma liberação miofascial, o paciente piora, mas ele não está sabendo que ele piorou. Aí o cara tira a liberação miofascial, faz uma pistola vibratória, o cara piorou mais. Aí levantou, fez um alongamento, o cara melhorou. Aí o cara fez 4 intervenções. E não tem nem coragem de perguntar, e aí, você tá melhor, pior ou igual? Não tem coragem de perguntar. Porque sabe que pode ouvir que tá igual. Sabe que pode ouvir que tá pior. E ele nem pergunta. E aí o paciente faz aquele efeito que a gente chama de Hawthorne. Ele é bonzinho, ele não quer te frustrar. Ele diz, tô melhor, melhorei um pouquinho. Melhorou zorra nenhuma, o paciente não volta mais pra você. Porque você não sabe coletar referência. Então a gente entra com esses 5 problemas que eu citei. E a gente te explica por que o melhor caminho é a fisioterapia primeiro. Não é porque a gente é melhor que médico. Não é porque a gente é melhor que psicólogo. Ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo ajuda no seu quadrado. Em uma abordagem multidimensional. Só que quando a fisioterapia vê o paciente com dor primeiro, a economia no sistema de saúde é muito maior. Cerca de $2.700. Porque 95% dos pacientes com dor, eles respondem a movimento e exercício, a educação. Olha só, tem um estudo que fisioterapeuta me bate quando eu falo. Fazer fisioterapia versus fazer homeschooling ao longo de 12 anos para dor lombar irradiada na perna, o resultado é igual. Caio, como assim o resultado é igual? Exatamente. O paciente ele foi educado a tratar a dor com homeschooling. Ele levou uma cartilha lá de exercício para casa e começou a fazer. Sozinho, sem orientação de profissional. E o cara melhorou em 12 meses. Dor e incapacidade igual a quem fez fisioterapia. E aí o fisioterapeuta quer me bater. Evidência. Vai ficar putinho? Vai ficar puto da vida? Vai? Olha só. Hoje eu tava conversando essa semana com um aluno. E aí ele falou, caramba, Caião, fiquei puto quando você falou que de cinese escapular não tem efeito, não sei o quê. Ó... E se sair uma evidência amanhã que a Pedro me mandar no e-mail, que o BNJ me mandar no e-mail, falando que de cinese escapular precisa corrigida, eu venho aqui na rede social e falo, corrija de cinese escapular. Por quê, meu amigo? Eu quero ter vergonha do que eu tô falando pra você aqui amanhã. Eu quero que saia um estudo que refute tudo que eu falei aqui. Pra eu trazer novas evidências pra vocês e para os pacientes. Então, a gente não tem vergonha de mudar de opinião. Se toda vez que sair uma evidência que tem um contrassenso com o que você acredita, por exemplo, liberação miofascial, e você ficar putinho, desculpe, mas você vai ficar em 2020. Vai chegar 2030, você vai ainda estar em 2020. Você vai ficar lá parado em 1990, porque você não está seguindo o corpo de evidência. Então, resumindo, para a gente finalizar, e se tiver pergunta já manda aí na caixinha, manda aí nos comentários, que a gente já vai parar para responder. O paciente com dor lombar, paciente com dor musculoesquelética em geral, ele passa por esses 5 problemas que eu citei nessa live. E se ele seguir o caminho normal do tratamento, ele vai ter um gasto muito desnecessário com o sistema de saúde. Um gasto muito desnecessário. Se ele seguir o contrassenso e ele for direto no fisioterapeuta, as chances são que ele vai economizar muito e vai ter um tratamento que ele vai saber fazer sozinho. Ele não vai precisar ficar visitando profissionais o tempo todo. E essa independência é muito valorizada pelos pacientes, muito valorizada. Você não tem ideia do quanto. Eu encontro paciente no shopping que fala assim comigo, Caião, tive até aquela crise de novo, mas fiz aquele exercício que você me ensinou. E melhorei, cara. Como é que você tá ganhando dinheiro? O meu objetivo é esse, né? É fazer com que você saiba gerenciar o seu quadro.
O objetivo foi alcançado. Como eu tô ganhando dinheiro, você deve ter me indicado alguém, né? Ele realmente me indiquei tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Pois é, tá lá no tratamento, tá seguindo o tratamento. A gente quer rotatividade no consultório. A gente não quer atender a mesma pessoa 20 vezes. A gente atende 12 no máximo. No máximo, 12 vezes. No máximo. A maioria faz 8, 6 sessões. No máximo 12 quando ele é atleta, tá na reatletização, tô devolvendo pro esporte, quero devolver sem medo, monitoro o questionário FABQ, para ver se o medo baixou, se eu posso dar alta mesmo. Mas a média é 8 a 6 atendimentos. Tem paciente que 3 atendimentos tá voando. É uma média. Não quer dizer que o seu caso vai ser assim, mas é uma média, porque a gente tem métricas de performance para seguir. Beleza? Vamos finalizar aqui, vamos ver se teve pergunta. Grande Jade Menezes, Maribi08, primeira vez que vejo por aqui, seja muito bem-vinda. Lidiane Leite, Grande Betinho, Jane Ribeiro Dias, também primeira vez que vejo por aqui. Ronei Campos, Quiropraxia, Wanderson Duarte, Caian Valois, seja muito bem-vindo. Vamos ver se rolou pergunta aqui nos comentários. Cadê? Rose Cruz, é assim mesmo, ó. Não é não? Cadê? Como faço teu curso? É só se inscrever, meu amigo. Clica no link do perfil e vai lá. Curso de Gerenciamento da Dor, turma 3, o presencial. E clica no link do perfil que vai lá na lista de espera do Método Biexpert, que é o nosso curso online, tá? Inscreve seu e-mail lá que você vai ser notificado quando a gente abrir a próxima turma, tá? No link do perfil central de atendimento, você manda uma mensagem que a Alessandra vai falar tudo pra você também, ok? Então era isso, não rolou pergunta, então vamos ver no Facebook se rolou alguma pergunta. Rapaz, no Facebook bombou de pergunta, hein? Vamos lá. Ave Maria, Facebook, obrigado. Caramba, não vai dar pra responder todo mundo não. Assisto seus vídeos e o senhor é super competente, olha só, obrigado. Grande Emerson. Tenho 2 hérnias de disco, L4 e L5. Muita dor. Vamos ver mais aqui. Por conta da dor, sinto encurtamento da perna direita. Quero uma consulta com o senhor. Olha só, vamos comentar isso aqui, galera? Tenho 2 hérnias de disco, L4 e L5. Ó, deixa eu até afastar aqui pra não derrubar a conexão, tá? Que eu tô com uma gambiarra aqui que se você ver, você vai ver que feito é melhor que perfeito, né? Eu vou tirar uma foto dessa gambiarra aqui pra você ver. Eu tô ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube. E é uma gambiarra. E você aí pode fazer seu conteúdo assim também. Não tem tecnologia, não tem zorra nenhuma aqui. Vamos lá. Ronei Campos, você é referência, obrigado. Grande Tabata, seja muito bem-vinda. Muito bom te ver por aqui. Como é que tá a vovó, tá bem? Vamos lá, vamos responder, vamos comentar isso aqui. Olha só. Tenho 2 hérnias de disco, ponto 1. L4 e L5, ponto 2. Ó que legal. Não há correlação entre o cara ter 2 hérnias e ela ser L4 e L5. L4 e L5 só cabe ter uma hérnia. Mas pode ser um viés da pessoa que falou, né? Não, pode ser que a comunicação do profissional foi inadequada. Tudo bem. Vamos contar. 2 pontos já. Por conta da dor, sinto encurtamento na perna direita. Não há nenhuma correlação entre dor e encurtamento. Caio, o que é que você está falando? Isso aí. Você que está tentando dobrar o tronco e não está conseguindo, e está achando que o encurtamento que é a causa da sua dor, não há evidência científica nenhuma disso. Nenhumazinha. E eu sei que isso dói de ouvir, mas isso cura. Quando isso entra na sua cabeça, você vira a chave. Olha só, quero uma consulta com o senhor, tudo bem, beleza, vai ser muito bem-vindo se vier. Hérnia de disco e dor não tem correlação. A hérnia de disco verdadeira, ela tem tensão neural, a dor principal é na perna, não é na coluna. Beleza? Não é na coluna. E aí o que acontece? O cara tem encurtamento, aí você avalia os movimentos da lombar dele e identifica que dos 4 movimentos, 1, 2 ou 3 estão bloqueados. Aí você coloca o cara deitadinho,
pede um exercício específico e aí avalia de novo os movimentos, você destravou os 3 movimentos. Aí você testa o suposto encurtamento que o paciente estava e o paciente quebrou o encurtamento. Aí eu pergunto ao paciente, a gente fez algum alongamento? O paciente diz não. Aí o paciente começa a refletir, rapaz, não era encurtamento mesmo. Então eu vou te falar aqui alguns mitos que a sociedade te fala, que justificam a sua dor, mas que são aquela coisa assim, que a bisavó passou para a avó, que a avó passou para a filha, que a filha passou para o filho, que o filho passou para o neto e chegou até hoje onde a gente está. Quais são esses mitos? O paciente está com dor porque a postura é ruim. Mito. O paciente está com dor porque ele está encurtado. Mito. O paciente está com dor porque ele tem uma inflamação. Mito. Mito e mito dos mitos. Inflamação é coisa boa em pessoas saudáveis. Caio, inflamação é coisa boa em pessoas saudáveis? Sim, é a inflamação que faz sua hérnia regredir. É a inflamação que cicatriza o seu tecido lesionado. Inflamação é coisa boa em indivíduos saudáveis. Outro mito, deixa eu ver. O paciente está com dor porque ele tem desequilíbrio muscular. O paciente está com dor porque ele está instável. Olha só. Mito. Postura, encurtamento, inflamação, desalinhamento, desequilíbrio muscular. Tudo mito. Não há evidência científica que mostre para você que sua dor é por causa disso. Você lembra da história que eu contei aqui no meio dessa live? A dor é produzida no cérebro. Não quer dizer que você está maluco. Não quer dizer que a dor é da sua cabeça. A dor é produzida no cérebro de acordo com um sistema de cultura, crenças, pensamentos e experiências prévias não assimiladas que fazem com que você detecte uma ameaça potencial ou real. Isso quer dizer que não é seu tecido nem sua hérnia que está dizendo que você tem dor. É a ameaça percebida que você está julgando como tal e está fazendo o seu cérebro produzir dor. Não quer dizer que você é maluco. Olha só, eu vou dar um exemplo de uma paciente minha. Essa paciente, ela teve uma crise de dor cervical irradiada para o ombro. E ela ficou bastante incapacitada, sem conseguir dirigir, sem carregar o filho no colo. A gente fez uma avaliação, depois de ela ter passado por vários serviços médicos e de fisioterapia, e a paciente não tinha tido sucesso no tratamento. Na nossa avaliação, a gente identificou um bloqueio de movimento na coluna torácica dela, ou seja, em um local completamente distinto de onde doía. Doía pescoço e ombro. E a gente encontrou uma alteração de movimento na torácica dela. O que é que a gente fez? Colocou ela em uma posição que destravou esse movimento da torácica. A paciente chegou sem conseguir pegar no sutiã, sem conseguir levantar o braço igual, sem conseguir pentear o cabelo. Depois dessa posição que a gente colocou, ela levantou o ombro quase igual, conseguiu alcançar o sutiã e conseguiu pentear o cabelo. A gente passou esse movimento 3 vezes no dia, por 72 horas e pediu para ela voltar. Quando ela voltou 100% melhor. Essa paciente fez 2 atendimentos comigo e foi tratada clinicamente. Clinicamente ela tinha alta. Só que por que eu não dei alta a ela? Porque a gente precisava trabalhar o controle de movimento. Aí a gente fez mais 4 atendimentos baseados só em exercício para controlar o movimento da torácica, do pescoço e do ombro. Não é para ganhar força. Esse é mais um mito. O paciente está com dor porque ele está com fraqueza. O paciente está com dor porque o glúteo está fraco, porque o core está fraco. Essa história de core fraco em paciente com dor lombar é mito. O paciente com dor lombar ele já tem o core hiperativado. Todas as pesquisas mostram que já há uma hiperatividade do core. Para que eu vou ativar mais o core nesse paciente com dor lombar? Não precisa. Essa paciente em específico, a gente trabalhou o controle de movimento e deu alta para ela. E aí a gente foi para BH. Quando a gente foi para BH, cerca de 3 meses depois que a gente deu alta para ela, ela teve uma nova crise. E a gente não podia atender ela, ainda não tinha esse teleatendimento, esse telemonitoramento, não tinha como a gente atender ela. O que a gente fez? A gente orientou que ela fosse um outro profissional.
Esse profissional é, inclusive, uma das minhas referências aqui em Salvador. Quando eu não estou aqui, quando o paciente quer atendimento presencial e eu não estou aqui, eu indico para esse profissional. Só que esse profissional cobra aí 70% mais do que eu, né? Então essa paciente falou: ô Caio, ele é muito caro, eu não vou. É um investimento, vale a pena, vá que ele vai resolver assim como eu resolvi. Ela não foi, tá tudo bem. O que aconteceu? Um familiar chegou pra ela e falou: não, bora na emergência agora, você não vai continuar com essa dor não. E tá tudo bem, é o cuidado familiar. Pode acontecer esse cuidado, beleza? Deixa eu ver aqui. Pode acontecer esse cuidado. E aí o que acontece? O Emerson tá agradecendo pelas explicações aí. Obrigado, Emerson. Mas olha só, isso aqui é um retrato da generalização do problema, tá? Pode ser que o seu caso não seja nada disso que eu falei. Para bater o martelo sobre o seu caso, a gente tem que te avaliar, ok? Então, voltando. Essa paciente, eu tava em BH, o familiar dela chegou e levou ela para emergência. Na emergência, o plantonista da emergência, ele não era especialista em coluna nem ombro, ele era especialista em joelho. Ortopedista especialista em joelho. O que ele fez? Medicou ela e prescreveu a consulta com um especialista. Ela foi medicada, continuou com dor e ela foi no especialista em coluna e no especialista em ombro. No especialista em coluna, ele pediu ressonância da cervical, ressonância da torácica e ressonância da lombar. E no especialista em ombro, ele pediu ressonância do ombro. A paciente chegou com 4 ressonâncias. E aí, quando ela voltou no médico, o médico falou para ela assim, ó: você tem 15 hérnias de disco. E eu não vou nem te operar. Por que eu não vou te operar? Porque se eu operar um segmento, você vai compensar no outro. E se você compensar no outro, pode ser que você precise de novas cirurgias e não vale a pena. Você vai ter que fazer hidroterapia, RPG e pilates. Mas doutor, eu já faço isso. Eu já fiz isso no meu tratamento anterior e não adiantou. E o que a senhora está fazendo? Eu estou fazendo fisioterapia com um profissional. Caio, você conhece? Ele não conhecia, enfim. Só que ele não está aqui em Salvador no momento, por isso que eu vim aqui. Aí ele tá, então volte no fisioterapeuta e procure ele para tratar. Quando essa paciente voltou para mim, essa paciente não estava conseguindo fazer nenhum dos exercícios que ela fazia comigo há 3 meses atrás. E uma alteração de hérnia, ela não acontece em 3 meses. Ainda mais sem relato de trauma. Uma alteração de hérnia acontece em décadas. 2 décadas para acontecer uma alteração de hérnia. E uma alteração comum da idade. A paciente estava catastrofizada, pensando que a dor dela era grave, porque ela tinha 15 hérnias de disco. Eu falei: rapaz, não é possível isso. Me mostra esse exame de imagem aí. Quando eu olhei o exame de imagem, ela tinha 4 hérnias. 2 na cervical e 2 na lombar. Todos os outros segmentos que o médico falou que ela tinha hérnia eram protusões. Não eram hérnias, eram estágios anteriores às hérnias. E eram alterações que provavelmente ela já tinha há anos e que não tinha nada a ver com a dor dela. Então o que é que aconteceu? Catastrofismo. Ela teve uma dor, uma crise, foi informada de forma nocebo, teve uma informação nocebo, que perpetuou o ciclo de dor. Ela ficou com medo relacionado à dor, medo relacionado ao movimento, entrou em desuso, entrou em mais incapacidade e ficou até com traços de depressão. E ficou com esse ciclo vicioso. Quando eu voltei de BH para avaliar ela, eu testei 3 movimentos. O movimento da cervical aboliu a dor cervical e a dor do ombro. O movimento da torácica aboliu a dor da torácica. E o movimento da lombar aboliu a dor na lombar. Ou seja, apesar de todas essas alterações de imagem, essa paciente tinha o que a gente chama de preferência direcional, que é uma coisa que acontece em 70% dos pacientes com dor aguda e 40% dos pacientes com dor crônica. Então não importa seu diagnóstico, não importa seu tempo de lesão, seu diagnóstico, nem sua idade. Mesmo que seu caso pareça ser complexo e crônico, você tem uma chance de ser beneficiada com a fisioterapia especializada.
3 movimentos tiraram a paciente da crise e a paciente voltou a fazer todos os exercícios. Então, um outro caso, só para reiterar e solidificar esse conhecimento que eu estou passando para vocês. Eu tenho uma outra paciente que dessa vez eu estava no Rio e não conseguiu ser atendida por mim, que teve uma crise de dor no joelho. E essa crise de dor no joelho, ela foi para uma osteopata, que eu chamo de osteopateta. Por que eu chamo de osteopateta? Porque ela falou merda pro paciente. Falou merda. Não tem outra palavra para explicar. Eu fico indignado com isso. Ela palpou o joelho da paciente e falou: sua fíbula tá fora do lugar. Porra! E me perdoe o termo. Fíbula fora do lugar? Com a mão, com a palpação, você viu que a fíbula tá fora do lugar? Pelo amor de Deus. Não fala uma merda dessa pro paciente. O que aconteceu com a paciente? A paciente entrou em um comportamento funcional mal adaptativo. Quer dizer, o que quer dizer? Ela começou a tirar a descarga de peso do membro inferior direito, como forma de proteção. O sistema nervoso simpático fez assim, ó, colocou ela na tomada, ligou ela no 220, ela começou a parar de descarregar peso no joelho. E ela começou a entrar em um processo de perda de flexão do joelho. E aí ela começou a parar de fazer atividade física, ela tinha personal. Ela parou de ir pro spin-up, que ela fazia uma aula de bike indoor, né? Parou de fazer por causa dessa informação. E aí tome tratamento com essa osteopateta e nada de melhorar. E nada da fíbula voltar pro lugar. Aí eu voltei do Rio, ela marcou uma consulta comigo, eu avaliei ele. Ah, Caio, você é o bambambam? Não, não sou o bambambam não. Mas a avaliação fisioterapêutica é simples. Se o cara quer inventar uma coisa que não existe, não é mais fisioterapia. Fíbula fora do lugar só acontece em caso de fratura. A paciente não teve trauma, não. A paciente teve uma crise de dor no joelho. Aí a gente simplificou a avaliação. O que é que a gente fez? O paciente fica em pé de frente para o espelho. Tem dor em pé? Não, não tem dor. Dobra o tronco. Dói? Produziu uma dor no joelho. Olha, dobrou o tronco e a dor no joelho apareceu. Faz extensão em pé. O que acontece com o joelho? Provoca a minha dor, Caio. Desloca a lateral para a direita, desloca a lateral para a esquerda. O que acontece com o joelho? Provoca a minha dor, Caio. Olha só, um movimento na coluna lombar estava provocando a dor no joelho da paciente. Será que a coluna está envolvida no problema? Nesse intervalo, esqueci de te falar, ela foi para o médico e fez um exame de imagem no joelho. O que o exame de imagem trouxe? Você tem cisto de Baker. O que ela fez? Punção do cisto. Tirou o cisto e continuou com a dor no joelho. Ou seja, o cisto era uma alteração normal dela, que não tinha nada a ver com o problema. Um bocado de informação nocebo que reforça uma crença irracional e negativa no paciente, que exige que o paciente proteja excessivamente aquela estrutura. E a paciente começou a ficar com medo e evitação para o movimento. Aí eu falei, pô, a coluna deve estar envolvida, deita aí, faz esse movimento. Fiz um movimento na coluna, diminuiu a dor no joelho. Aí eu falei, pô, estica o seu joelho. Esticou o joelho saudável, esticava total. O joelho que estava com dor, não esticava total. Olha só, tem uma perda de flexão nesse joelho. Vamos recuperar essa flexão? Tem uma perda de extensão nesse joelho, perdão. Vamos recuperar essa extensão? Vamos fazer extensão repetida nesse joelho aí. Repete. O que está acontecendo? Caio, está aumentando minha dor. Tá, faz mesmo aumentando e vamos ver o que acontece. Botei a paciente em pé, a dor estava maior. Ou seja, além do envolvimento da coluna, tinha um envolvimento estrutural no joelho. O que é que eu pedi para a paciente fazer? Abraça o joelho, minha paciente. Repete isso aí. Começa a repetir. Ela começou a repetir flexões de joelho. E aí quando eu coloquei a paciente em pé, o joelho dela que estava com dor estava mais em hiperextensão do que o joelho sem dor. O que é que aconteceu? As flexões repetidas, associadas ao movimento que eu pedi para ela fazer na lombar, destravou a extensão total do joelho dela. E a dor dela reduziu. Ou seja, a paciente gastou dinheiro com 4 sessões com a osteopateta. A paciente fez exame de imagem do joelho, fez punção do joelho para o cisto de Baker, fez consulta médica, não resolveu o problema. Quando chegou no fisioterapeuta músculo-esquelético, que identificou o problema de movimento que ela tinha, que recuperou o movimento que ela tinha perdido, ela ficou sem dor, voltou a correr. Hoje me mandou ontem me mandou um vídeo dela correndo na quadra do condomínio dela, super feliz. Voltou a agachar de cócoras, que ela não conseguia agachar de cócoras mais, super feliz, por causa de 2 movimentos ridículos.
Caio, como assim? Movimento ridículo. Ela fala comigo, Caio, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Porque não é intuitivo. A gente tá aqui o tempo... Por exemplo, eu tô falando com vocês aqui agora. Você acha que eu tô usando o tamanho do movimento máximo da minha boca? Bota aí nos comentários. Enquanto eu tô conversando com vocês. Você acha que eu tô usando o tamanho máximo da minha boca? Eu tenho um nível de abertura de boca. Isso aqui é minha abertura máxima. Chega e estalou quando eu fiz. Você acha que enquanto eu tô conversando com vocês, eu tô usando meu nível máximo? Sim ou não? Joga aí nos comentários. Jade, Lidiane, Betinho, Jane, Rose, Caian, Ronei. E aí, o que é que vocês acham? Tô usando a amplitude máxima da minha boca ou não? Sim ou não? Deixa eu ver aqui o Facebook. Lando Santos e Emerson Borba, o que é que vocês acham? Você acha que eu tô usando o tamanho máximo de minha boca enquanto eu converso com vocês? Não, né? Você acha que eu tô usando o tamanho máximo do meu cotovelo enquanto eu tô aqui sentado? E da minha lombar? E do meu quadril? Não, né? Olha só, que legal. O que é que acontece? Quando a gente não usa o tamanho máximo das articulações, a gente começa a ter adaptações morfofuncionais. Ou seja, a forma daquela articulação se adapta ao tamanho que você usa. E nós usamos nossas articulações o tempo todo em amplitude média. Se você pegar o dedo de sua avó aí, quem tem vó viva, pega o dedo de sua avó e dobra assim, ó. Dobra total e força para fechar total. A bichinha vai sentir uma dor, vai te xingar todo, vai pegar a sandália e vai picar em você. Porque o tamanho do movimento ela não tem mais total. Ela usou o tempo todo para lavar roupa, a bichinha, ó. Lavar roupa, trabalhar, fazer o que ela tem que fazer. O tempo todo usou o dedo em amplitude média. A articulação teve uma adaptação morfofuncional. E aí quando ela precisa usar a amplitude máxima, dói. O que é que está acontecendo? Processo de artrose natural do envelhecimento que acontece em todo mundo. Aí o cara tá com dor, vai fazer uma imagem, acha artrose, a artrose está doendo, a artrose é inflamação. Tome anti-inflamatório, tome hepatotoxicidade, tome sobrecarga gastrointestinal e aí o ciclo começa a cultura da doença, e o cuidado não é mais centrado no paciente. Aí chega um paciente com dor na TM, que eu peço para ele abrir a boca e dói. Aí eu peço para ele abrir de novo e dói menos. Eu começo a repetir a abertura da boca aí. Aí tem um aparelhinho que a gente bota aqui na boca para ver o tamanho da abertura, né? Aí o paciente chega com 3 centímetros de abertura, 4, 5 centímetros de abertura. Eu repete, abre a boca aí. O paciente começou a abrir e repetir a abertura da boca. E aí a dor começou a diminuir. Aí quando eu vou botar de novo o negócio na boca, o tamanho da abertura aumentou e a dor diminuiu. Aí o paciente começa a abrir a boca e eu peço, ó, faz que nem o Didi. E força a abertura, pressão extra, overpressure. E aí o paciente começa a diminuir a dor na TM. Aí o paciente, pô, Caio, tá pior com a abertura. Aí eu começo a colocar tração lateral nos 2 sentidos e peço para ele abrir a boca. Abre a boca com tração lateral. Aí o paciente começa a diminuir a dor. E aí eu começo a colocar um pouquinho de pressão e ensino o paciente a fazer em casa. E o paciente controlou o problema em um atendimento. Enquanto estava na fisioterapia e fazendo 60 sessões. 60 sessões de fisioterapia para dor na TM não resolvia. Por quê? O fisioterapeuta que é treinado em disfunção temporomandibular hoje é treinado por quem? Por quem que é treinado? Fala aí nos comentários. É fisioterapeuta que treina? Quem sabe aí? Essa eu vou esperar para ver se vocês estão ligados. Lidiane Leite, melhores exemplos, obrigado. Jal Menezes, quase não usamos, né, Jal? Tá vendo aí? Lando, não. Emerson Borba, não. Olha que legal. Essa é uma live especial de Natal para vocês, viu? Se tá fazendo sentido para vocês, joga um foguetinho nos comentários aí. Especial de Natal. Como ser efetivo no tratamento da dor lombar. Esse é o tema da live, mas a gente já extrapolou, já falou de outros exemplos, né? De joelho, de ATM. Grande Adilan, vamos nessa. E aí, galera? Quem é que treina um profissional fisioterapeuta que é especialista em ATM? Vocês sabem? Se não souberem, fala não aí que a gente continua. Se souberem, dá seu pitaco aí. Quem treina é fisioterapeuta? Vamos ver aí se a galera tá ligada. Adilan, Lando, Menezes, Jade.
Kellerman, grande Kellerman. Grande Kellerman. Show de bola. Obrigado pela sua presença aí, meu irmão. Físio com Beto, Lidiane, Jane, Roseli, Caian, Ronei. E aí, quem é que treina o fisioterapeuta? Quem é que treina o fisioterapeuta especialista em ATM? Vocês sabem? É o fisioterapeuta? Sei não. Ó, cheguei agora. Show de bola, cara. Vai ficar salva. Olha só, quem treina é o dentista. E o dentista segue que modelo? Biopsicossocial ou biomédico, na sua maioria? Biomédico. Então, o que é que o fisioterapeuta especialista em ATM aprende? A avaliar a estrutura, a avaliar inflamação, alteração em retromagnetismo, aquele queixo para dentro, aquele queixo para fora, o déficit de oclusão, as tensões miofaciais, um raciocínio completamente estrutural. Dentista treina fisioterapeuta. Não vale rir, não vou rir não, é isso mesmo, quem treina é dentista. E a visão do dentista é completamente diferente da visão do fisioterapeuta. O fisioterapeuta foca na função. Você tá com a oclusão alterada, né? Usa a placa, né? Usa a placa. Você tá com a função alterada? Como assim, Caio? Você consegue mastigar? Faz a oclusão forçada aí. Dói pra fazer. Quando você mastiga uma carne sólida, dói. Beleza, vamos avaliar os movimentos da sua ATM. Faz deslocamento lateral. Começa a repetir. O que é que tá acontecendo, Caio? O que é que tá acontecendo no paciente? Ó, a dor tá igual, cara, tá igual. Ok, faz aí 15 deslocamentos laterais. O cara começa a fazer deslocamento lateral, lateral, faz 15, 20 repetições. Pega um pedaço da carne aí e mastiga. Tá melhor, tá pior, igual. Caramba, não tá doendo não. Olha só, preferência direcional dentro da articulação temporomandibular. Isso não é ensinado. Isso não é ensinado, pelo menos até onde eu sei, não é ensinado. Isso eu tive que dar, errar muito em meus pacientes. E agradeço meus pacientes por terem essa confiança no nosso serviço para que a gente teste tudo que a gente está aprendendo. A gente excluiu o cervical, excluiu o torácico, excluiu o ombro, excluiu alteração de tensão miofascial em masseter, pterigoide, platisma. Testou movimento repetido, posição mantida, abertura, contração. O cara começou a melhorar. É por aí, meu amigo. Pois é, não é ensinado. Isso é prática clínica. Isso é prática clínica. Eu já melhorei paciente com dor na TM com o suicídio do Didi Mocó. O paciente começava a abrir a boca repetido, começava a diminuir a dor na TM. Depois eu pedi pro paciente, eu vou me matar. Didi não fazia isso? Overpressure em abertura. O paciente estava com abertura pequenininha, ganhou abertura em um atendimento. Com a técnica completamente intuitiva. Repita esse movimento aí que dói. Não é sempre, não vai ser regra, mas você tem que explorar o paciente. A maioria dos pacientes com dor na TM, o problema está no pescoço. O problema está no ombro, está na torácica, está em uma tensão miofacial, está em ansiedade principalmente. Aí o cara tá lá botando botox, metendo aparelho, usando placa e a zorra tá lá comendo na centro. Pô, doutor, ainda tô com dor. E ainda com aquela resistência de aceitar o psicólogo. Grande parte do curso de ATM é liberação miofacial. Pois é. Gente, eu convido vocês a assistirem um vídeo meu, Liberação Miofacial, no podcast X Insight, tá lá no YouTube. Assistam esse vídeo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais falar de liberação miofacial não, viu? Galera quer me dar tiro e azorra quando eu falo, mas não dá mais, velho, não dá mais. Porra! Meu Deus, Keller, mano. Véi, me perdoe, mas eu jogo no lixo. Eu não avalio o crânio em paciente com DTM. Eu avalio tensão de temporal, eu avalio tensão de masseter, tensão de musculatura intrabucal, tensão de pterigoide, tensão de platisma, trapézio, eu avalio tudo isso. Mas sutura craniana, assimetria de crânio, porra, meu irmão. O cara tá com assimetria porque tomou uma porrada na corda de Bell no carnaval aqui em Salvador. Beleza, vai pro dentista corrigir a zorra toda, cirurgião bucomaxilofacial.
Agora o cara nasceu com a escoliose craniana, uma alteração estrutural, eu nem comento, para o paciente não ficar cheio de nocebo na cabeça. Nem comento. Beleza, pessoal? Então acho que era isso, estamos aí com 80 minutos de live, gratidão por essa véspera de Natal, 11h40 vocês estão aí comigo. Hoje falamos sobre como ser efetivo no tratamento da dor lombar dos nossos pacientes. Essa live vai ficar salva, vai ser convertida no Apple Podcasts e no Spotify. Se você quiser assistir enquanto estiver no trânsito ou fazendo alguma tarefa, bota no ouvidinho lá e vai escutar, beleza? Esse foi o episódio 48 do nosso podcast Fiz um Insight. Gratidão pelas perguntas. Movimento é vida, pessoal. Vejo isso muito no pessoal de osteopatia, mas tenho dificuldade de raciocinar assim. Velho, eu até raciocinei assim por um tempo, mas quando eu comecei a perceber que meus pacientes não estavam tendo resultado, eu larguei de mão. Para o copo continuar cheio, a gente tem que esvaziar um pouquinho, né? Senão ele transborda. Então tem conhecimentos que a gente, jogou para escanteio e a gente assimila só o que a gente tem dado resultado. Valeu, Caian. Valeu, galerinha. Dá tchau para vocês aí. Cristiano, Jade, Mari, Kellerman, Filho Souza, Lidiane, Jane, Roseli, Caian e Ronei. Grande Lando, grande Emerson. Gratidão, pessoal que ficou aí comigo no YouTube também. Gratidão, até a próxima. 2 lives por semana a gente vai ter. Vida todo dia aqui no Instagram. Todo dia a gente tá subindo vídeo no YouTube também. Então segue nossas redes sociais para acompanhar que o melhor ainda tá por vir, tá bom? Grande abraço. Movimento é vida. Bom Natal para todos vocês.